Fernando, é um prazer aí receber todo mundo. Estamos aqui com o Paulo. Paulo é genial. Tem aí 3 faculdades de teologia, né, Paulo? 3 faculdades de teologia, 3 cursos teológicos aí nas costas. Já deu aula de teologia, tem um conhecimento muito amplo aí que vai agregar muito na vida de todo mundo. E hoje a gente quer trazer um tema aqui bem interessante, talvez um pouco controverso aí, né? A gente estava conversando esses dias a respeito de ir na igreja e não estar sendo alimentado como a gente esperava. Pô, vou na igreja todo domingo, mas parece que eu saio de lá sem o alimento que eu preciso. E aí a gente acaba sentando numa cadeira de julgar. Pô, por que esse pastor não aprofundou mais dentro do tema que a gente quer ouvir, né? Então, se você tem interesse, se você sente a mesma coisa, fica com a gente aqui nessa live, acompanha esse vídeo aqui até o final, porque a gente vai mergulhar nesse assunto aqui. Vamos discutir uma discussão boa, saudável, para tentar entender o que acontece. Bora lá? Bora lá, acho que vai ser bem bacana falar sobre isso, porque, inclusive, esse tipo de coisa é uma experiência que me pegou muitas vezes, assim. Pra mim, né, de eu ir pra igreja e falar assim, pô, mas não aprendi nada, sair de lá parece que eu não fui alimentado e tal. E me pegou no sentido de eu ver pessoas, que eu ia, conversava com as pessoas depois do culto, e a pessoa falava assim, nossa, mas eu saio do culto tão animadinho, e eu pensava, mas não é pra sair animadinho, em profundidade, fala, nossa, a palavra mexeu comigo, né, o culto hoje transformou, eu aprendi mais, e eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas passa por isso. Muita gente sai feliz do culto, porque você está na presença de Deus, está em comunhão com os irmãos e tal, mas às vezes sente falta de alguma coisa ali dentro. Não é uma sensação que é meio comum a todos? Sim, sim, com certeza. E eu acho que é o ponto, é o que você falou, de sair animado, né? Você sai bem para segunda-feira e às vezes, né, em muita igreja aí desafia muito. Eu creio que às vezes é até pesado demais para um domingo, né? Eu enxergo que, vamos falar do culto de domingo, as pessoas elas chegam muitas vezes destruídas lá da semana, do que aconteceu, né? E Deus ele traz um conforto, sim, né? Que a gente vê duas divisões, parece que o pessoal é 8 ou 80, né? Ou que é um Sim, culto que só aponta o pecado e realmente tem que se converter e tem que, né? E tem o lado motivacional só também, que parece que ignora o exatamente. pecado e foca só nesse sair animadinho do culto, entendeu? Eu acho que a junção dos dois são muito importantes ali. Mas o que eu acho que é bem interessante, bem importante em relação a isso, é a parte de primeira e única pessoa. Seja bem-vinda, Marielle. Tem 19, tá aparecendo aqui que tem 19 pessoas aqui na live. Ó, tem bastante Obrigado aí gente com a pela gente, hein? curtida. E em relação a isso, tem bastante gente que acaba chegando na igreja ali, esperando ou um conforto ou esperando ser desafiada ali. E o que a gente precisa, na verdade, Stevia, Saig, Xangai, Maras, não sei o que é isso. Davi do Texas, fala inglês aí que a gente entende. Fala aí, Davi. E conta aqui, eu paro para ler os comentários, eu acabo me perdendo no. Né? Mas Não, assim, a gente tava falando sobre a pessoa, ou ela vai pro culto, ou ela sai aquela animadinho, né? Que é a questão do motivacional e tal, ou ela quer buscar alguma coisa mais profunda, ela quer uma profundidade maior com a palavra, ela quer um aprendizado novo, ela quer trazer alguma coisa para, de repente, agregar a vida dela. Fala, olha, eu conhecia sobre escatologia até aqui, eu conhecia sobre os pecados até aqui, eu conhecia os 10 mandamentos até aqui, eu entendia essa cosmovisão, ou essa tipologia, alguma coisa assim. Então são esses 2 pontos aqui, mas eu queria acrescentar mais uma coisa aí que acontece também. Aqui a gente falou de coisas boas que a pessoa entra no culto e tem as coisas, mas tem os desvios teológicos, que são muito comuns também, né? Que às vezes, além da pessoa estar tá procurando uma palavra, ela, além de não encontrar a palavra, ela encontra um desvio teológico também. Ela encontra alguma coisa errada, alguma coisa fora da Bíblia, alguma orientação ruim, alguma doutrina baseada em experiência própria que a pessoa tem, ou uma doutrina que a pessoa cria, baseado na hermenêutica errada que ela faz da própria Bíblia. Tem e tudo como que a isso. gente faz Mas, aí como que a gente faz para saber se o que a gente está ouvindo tá certo dentro da palavra ou não? Essa é uma então, dúvida muito comum.
Então, essa é uma boa pergunta. Inclusive, a semana retrasada, semana passada, essa semana, a gente está dando pequenas aulas na igreja chama Assembleia de Deus, Renovo Setor Leste, lá do Pastor Sérgio. E a gente está falando sobre. A primeira aula foi bibliologia, a gente falou sobre hermenêutica agora, e a gente vai falar sobre apologética, né, defesa da fé. Uma das maneiras da pessoa se defender disso, se proteger disso, é ela ter uma hermenêutica afiada, né? Ela ter uma hermenêutica boa. Oi? Aquilo Aí, tudo. voltou? Parecia que Voltou. caiu e Você, voltou. você tinha caído. Vai lá. Então, eu estava falando que uma das maneiras que a pessoa pode fazer isso é ela ter uma hermenêutica boa, uma hermenêutica afiada, O para que que é ela, uma ela hermenêutica? saber. Então, para pessoas igual eu que não entende. Tá. Hermenêutica ela é a ferramenta e a arte de você. Hermenêutica, de um modo geral, é a ferramenta e a arte de você conseguir avaliar um texto, entender aquele texto e interpretar aquele texto. E isso vale, por exemplo, para hermenêutica jurídica. Então, um jurista ele tem que ler a lei, tem que avaliar e fazer uma hermenêutica dela. Hermenêutica médica, um médico ele tem que avaliar um estudo médico, científico e tal, e ele tem que saber fazer a aplicação daquilo. Então, são hermenêuticas específicas. E a gente tem a hermenêutica bíblica, que é você saber avaliar o texto e entender o texto, colocar o texto contra o próprio texto, contra a própria Bíblia, submeter a umas regras de hermenêutica que existem para você fazer isso, e a partir daí você sabe se aquilo que você está recebendo, que estão explicando para você desse texto, tem valor realmente ou não, ou se é alguma coisa alucinada. Inclusive, Então, seria basicamente a gente lê tudo com uma lente. A nossa cultura, a nossa vida, influências, tudo influenciam a forma que a gente lê a Bíblia. Então, isso, hermenêutica seria a gente tirar essa lente e ler a Bíblia pelo que ela é. exatamente, exatamente. A gente chama isso de abismos. Então, por exemplo, a Bíblia foi escrita por 40 autores, no período de 1500, 1600 anos. O último livro que foi escrito foi o Apocalipse de João, que foi escrito no ano 50 a 80 depois de Cristo. Ou seja, o último livro da Bíblia ele tem 2000 anos de distância para nós. Então, o Sim, primeiro ano, o primeiro livro a ser escrito até o último livro a ser escrito, a gente está falando de 3.600 anos de distância. sim, Então, sim. um cara hoje, que ele pega uma Bíblia, pegar aqui, ó, ele pega uma Bíblia hoje e ele vai ler essa Bíblia hoje. Ele vai ler, por exemplo, o primeiro livro aqui, Gênesis, ou Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito. Esse livro tem pelo menos 3.600 anos de distância dele. Sim, Então isso, a gente chama isso de abismo. Então a gente tem aqui o abismo cultural, como era a cultura da época, não é como é a cultura hoje. A gente tem o abismo histórico, como era a história da época. A gente tem o abismo geográfico e político, como que era a geografia e a política da época. A gente tem o abismo do autor, porque você, quando vai ler a Bíblia, você precisa olhar o que você está lendo pelos olhos do autor. Por exemplo, vou ler Gênesis. Quem é o autor de Gênesis? Moisés. Então eu preciso tentar pensar como é que era a cabeça do Moisés para escrever o que ele escreveu. é. Então, as perguntas em quem era o Moisés, onde ele foi criado, o que ele aprendeu, quais as culturas que ele sabia, como era o contexto que ele vivia, depois para onde ele foi, quais as línguas que ele falava. Aí, a partir daí, a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, o Moisés, ele é da mesma época do Código de Hammurabi, de quando foi escrito o Código. Provavelmente o Moisés, no palácio do faraó, no Egito, ele aprendeu o Código de Hammurabi. Sim. Então, algumas coisas que a gente encontra nas escritas de Moisés tem uma correlação por exemplo, olho por olho, dente por dente, não é do Moisés, veio antes dele por Hammurabi. Sim, sim. Então, a Até, gente precisa. eu creio que ele até usou uma linguagem parecida, porque os escravos que nasceram no Egito, eles cresceram com essa história, né? A gente, Perdão que eu tô garganta meio ruim aqui. Exatamente. Esse é um ponto importante também, porque assim, ó, quando você vai escrever, você precisa, quando você vai ler, você precisa entender para quem que a pessoa escreveu. Então, para quem sim, a pessoa escreveu, também tem uma maneira a ser escrita, né? Uma maneira a ser narrada. E outra coisa é a questão da linguística, por exemplo, algumas palavras ou frases.
que a pessoa usou, alguns símbolos, alguns sinais que a pessoa usou, ela só usou porque era o que existia na época para ser usado, não havia palavras mais próprias. Sim, Eu dou o seguinte exemplo, é mais ou menos assim, imagina que você pegue um indígena, um índio indígena, não sei como é que fala, me desculpem sim. aí o pessoal que é politicamente correto, né? Mas você pega um índio, um indígena, sei lá, e que mora lá na floresta amazônica selvagem, que ele nunca saiu de lá, ele não conhece outras tribos, ele não conhece civilização, ele não conhece. Pega esse cara, agora em 2025, e você traz esse cara para a Avenida Paulista em São Paulo. E aí você leva esse cara para um shopping. E aí você Indígena, mostra para esse liga cara, canal é, Descargando. É isso aí. e aí você leva esse cara para um shopping e você apresenta para esse cara, por exemplo, um computador com a internet. Esse cara que saiu de lá e aí você fala para esse cara, bom, agora que você descobriu aqui a cidade de São Paulo, a Venda Paulista, um computador, shopping, internet, você volta para a tribo e você escreve pessoal o que você viu aqui para você. Cara, ele vai chegar lá e ele vai falar, olha, eu vi, era, Cara, era, exato, eu vi o sol, o sol brilhava no meio da rua. Eu vi uma montanha que se movia e você ficava em escada rolante. Você ficava em pé e ela subia, a montanha subia com você. E aí eu vi um homem que abriu uma pedra e nessa pedra passava imagens. E aí eu falava nessa pedra e uma pessoa do outro lado do mundo escutava eu falar nessa pedra. Isso deve ser uma magia. Mas por que ele está fazendo essa descrição? Porque é a única linguagem possível para essa pessoa. Então, quando você pega a Bíblia, você tem que entender qual era a linguagem possível para a pessoa que escreveu, para quem ela está escrevendo e qual era a linguagem possível de ser usada. Então, tudo isso são. Aqui o exato. canal Descargando falou que é indígena. Obrigado, Descargando. Ele pôs Nome aqui, ó. interessante, né? Ele irá se expressar usando coisas cotidianas dele. Exatamente Exatamente, isso. exatamente isso. Cotidiano. Porque o que, que a E é gente fala? A exatamente gente, a assim que gente, acontecia na Bíblia, né? a Os gente fala que às escritores que vezes escreveram a Bíblia, faltam palavras para você dizer aquilo que você quer dizer. Então, vou te dar um exemplo simples. Imagina que eu chegue para você e eu diga, até falei isso na última aula, que eu chego para você e falo, Fernando, eu achei aqui a agenda do poeta Olavo Bilac. Aí você fala, pô, que legal a agenda. Eu falo, a agenda do Olavo Bilac, achei. E estava escrito um poema aqui. Que poema? O poema é o seguinte, está escrito aqui, ó. Eis que eu vi as canas se deitarem sob o som do vento. E isso foi top demais. Aí você fala, não, top demais não é da época do Olavo. As canas se deitarem sob o vento até é possível, mas top demais não. é, Então, você entendeu? Eu entendi, mas se um cara de 1800 pegasse esse poema, ele não ia saber o que é top demais. Então, é, até os maneirismos que a pessoa usa para escrever, é importante a gente entender para a gente dar esse salto de abismos e aí a gente conseguir aprender sobre aquilo que está se falando, aquilo que está se explicando. Então, isso é hermenêutica. A hermenêutica é você conseguir saltar esse abismo, assim. E a gente percebe que hoje muita gente tem dificuldade de saltar o abismo e ele quer olhar a Bíblia a partir da sua ótica de 2025 e ele quer explicar a partir da sua ótica de 2025 sem fazer uma aplicação real do texto, né? é colocar igual o canal Descargando, ele usava a parábola, né? Ele põe um top demais no final da palavra, da parábola. Não vai dar É, certo, né? É exato, exatamente isso. exato. E assim, e aí voltando pro tópico da igreja, né? Às vezes a gente espera chegar na igreja e receber algo profundo, né? Pois é. É a nossa. Por isso que é importante ter hermenêutica para quê? Para conseguir saber se o que está sendo ensinado na igreja está certo ou não, baseado naquilo que o escritor tinha intenção de passar, que é a hermenêutica, né? E o outro ponto é que o culto de domingo, ele não é o lugar para você se alimentar com algo sólido, né? É, Isso pode parecer ali assustador até, pô, mas e aí, onde que eu vou me alimentar? O seu alimento vem de estudos ali, ou no dia a dia, ou de se aprofundar, pegando o estudo de quem realmente pegou a palavra e se aprofundou nela e está entregando isso aí, ou através de vídeo, através de podcast, através de aulas, né?
através de lives aqui numa discussão, a gente vai se aprofunda um pouco mais dentro dos temas bíblicos, né? Por que que eu falo que o culto de domingo ele não foi feito para aprofundar? Porque o culto de domingo ele é um convite. Pode entrar alguém na igreja lá, que é o objetivo, que nunca ouviu a palavra na vida. E aí, se você chega com termos como hermenêutica, como apologética, começa a pegar vários termos teológicos ali, o cara fala, cara, o que está acontecendo aqui? Eu estou sofrendo, eu estou vivendo uma vida de desgraça, eu quero sair dessa vida de desgraça e o que eu estou tendo são termos teológicos, são termos, né, tá Na aprofundando no live eu tô conteúdo. mandando. Ah, desculpa, eu caí? Foi? Mas Voltei. não sei, travou aqui, eu achei que eu tinha travado. Né? Então, dentro disso, eu creio que o lugar para se alimentar, para conhecer mais, para buscar mais, não é no domingo à noite. Né? Domingo à noite ou no horário de culto que for, né? Cada local num horário diferente. Por conta disso mesmo, ele precisa ter algo superficial, precisa ser um leitinho, assim como o Paulo põe lá em 1 Coríntios, acho que é capítulo 3, que ele fala, eu não consigo falar com vocês com uma linguagem espiritual, com uma linguagem mais sólida, um alimento sólido. Por quê? Porque vocês são carnais. E a igreja ela é feita para receber esse povo carnal. Né? O povo é carnal, nunca ouviu falar da Bíblia na vida. Então, eles são pessoas carnais, ainda vivem conforme a carne, não nasceram ainda do Espírito, não foram batizados, nunca ouviu falar da Bíblia na vida. Então, precisa ter um alimento leitinho no domingo. Aí o problema é o quê? Você pegar o crente que está indo faz 20 anos na igreja e esperar se alimentar no culto de domingo. É aí que é o dolorido, né? Quando a função dele ou é se aprofundar de alguma outra forma, ou é transbordar aquilo que está dentro dele, dentro da igreja. Como que eu posso ser útil? E essa água que eu fui cheio, como é que eu vou transbordar ela agora? Eu creio que essa que é a Então, pergunta. você sabe que essa pergunta aí que você está fazendo agora foi uma pergunta que eu tive durante, cara, anos da minha vida. E foi numa conversa nossa que você, acho que usado por Deus, logo acabou respondendo essa pergunta para mim. Graças a Deus. Porque assim, Pela misericórdia. porque vai para a igreja assim, cara, e fala, pô, não, o culto foi uma benção, nosso louvor maravilhoso, tal, o pastor abriu a Bíblia, pregou, tal, mas cara, parece que ainda não, entendeu? Parece que ele podia ter ido mais, parece que podia ter explicado mais, parece que ele podia ter oferecido mais, e parece que a gente sai meio vazio, assim, parece que ainda não foi isso, né? E era uma reclamação que eu tinha meio que constante, assim. Aí um dia, conversando com vocês, falou assim, cara, mas o culto não é para ser profundo. Aí eu falei, como não? Aí você falou, não, o culto não é para ser profundo, porque o culto, ele tem que ser para todo mundo. Então ele tem que ser para o cara que está há 30 anos, 40 anos buscando a Deus, conhecendo, estudando, mas tem que ser para o cara que está indo pela primeira vez. Então não adianta você ir muito profundo que você não pega a grande maioria das pessoas. E aí Exato. você me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu, quer dizer, já tinha pensado, mas acho que nunca tinha usado nessa circunstância, que é assim, a profundidade que a pessoa quer de Deus, ela tem que buscar. É. O culto não é para oferecer, porque o culto é o geralzão, ela tem que buscar, porque o culto não é para oferecer isso. Então, é uma busca individual do quanto você quer conhecer de Deus, quanto você quer que Deus se revele a você, quanto você quer que ele se manifeste a você, quanto você quer aprofundar, né? Se aprofundar na palavra e na presença de Deus, né? Exato. E isso, essa resposta, cara, meio que fechou assim, uma ferida em mim, assim, meio que sarou muita coisa em Que mim, bom. porque assim, durante anos eu fiquei nessa reclamação E e o nunca pessoal que está imaginei isso. assistindo, o pessoal que está assistindo a gente aqui, vocês sente a mesma coisa também? Pô, vou lá domingo, acabo não sinto, não é que não sinto nada, eu não gosto de pensar no sentimento, né? Porque se um dia você está triste, Deus não está com você. Se um dia você está feliz, Deus está com você. Então eu não gosto muito do sinto, né? Mas pensando em relação ao ser alimentado, vocês sentem isso também? Comenta aqui só para a gente saber se a gente está conversando do mesmo jeito. E Batata 222 Severo, oi, seja bem-vindo. Só comenta para a gente saber se a gente está falando a mesma linguagem e se faz sentido também, né? O que o Paulo acabou de trazer aqui para a gente em relação a realmente buscar e achareis que o canal também trouxe aqui para a gente. Vocês têm que pôr os nomes de vocês, aí fica difícil assim, viu?
Parece que só assisto palestra de coach no YouTube. Acontece. É, Sou espírita kardecista e Jesus disse, onde há duas pessoas ou mais estiverem falando, ali eu estarei. Exato. Exato. exatamente. Também. Eu queria, inclusive, pegar um gancho do que o Descargando falou aqui, que ele falou um pouco mais para cima, ele falou assim, ó, Jesus falava em parábolas, né? Sim. E isso é um dos aspectos dessa questão assim de que o culto não tem que ser profundo. Por quê? Porque, veja bem, Jesus falava para a multidão em parábolas, para a multidão. E depois ele chamava os 12 e ele explicava à parte o que ele queria dizer para os 12. Sim. Então, de maneira geral, para o público geral, para 100% das pessoas que vão na igreja, e seja qualquer igreja, a gente está falando aqui, sabe? É, de maneira geral, tem que ser raso mesmo. Para você ouvir a palavra de Deus, para você poder louvar a Deus, ter um tempo de oração e ter o convite assim, ó, se achegue a Jesus, conheça Jesus, venha para Jesus, encontre Jesus. E é isso. E aí depois a pessoa vai sozinha decidir o quanto ela quer buscar Deus e o quanto ela quer conhecer Deus. Eu até falei com você aquele dia, e é um comparativo que eu faço, Fernando, que é o seguinte: Jesus, quando ele pregava para a multidão, tinha multidão, grande multidão, uma massa de pessoas, Sim. 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Naquela vez que ele multiplicou os pães e os peixes, eram 5.000 pessoas que estavam ali E ouvindo o ele. É homem. muita gente. 5.000 homens. Aí você conta que tem mulheres e crianças, você pode tirar 15.000 pessoas ali, né? Então era uma multidão, uma galera, e eles estavam ali para algumas coisas, que era uma, ouvir ele falar, né? A expectativa de um líder político, de um líder que viesse para libertar Jerusalém e aquelas cidades do Império Romano. Outra Sim. coisa, eles estavam ali pelos milagres e curas e maravilhas que Jesus manifestava. E depois que teve a multiplicação de pães e peixes, estavam ali pelos pães e peixes, porque eles perceberam que com Jesus eles não iam passar fome. Então, essa era a multidão. Só que dessa multidão toda, dessa galera, 5.000 homens, Jesus puxa para si 12, né? Ele É. percebe 12 e ele traz para si 12, que Que não aí tem já não nada é de mais, especial, só para deixar que não, claro, né? exatamente, que não tem absolutamente nada de especial. Ainda É. é importante dizer que dentro desses 12 tinha muita gente contrastante ali. Você pega, por exemplo, o Zelote, que era um líder de uma facção religiosa política, e você pega o É. Mateus, que era um cobrador de imposto, que os dois deviam se odiar, porque o É. Zelote, ele era de uma facção que era para odiar Roma, eles estavam prontos para É. matar Roma. E você pega E o o outro Mateus, que ajudava eles, Roma. o outro estava cobrando imposto para dar o dinheiro dos hebreus para os romanos. Então, assim, os caras É. deviam se odiar e estavam juntos ali, cara. Aí Jesus chama esses da multidão, então ele tira os 12, que esses 12, aí é a diferença. A multidão não vai andar com Jesus. Mas Jesus É. agora tira 12, que aí já é para andar com Jesus. Já é um outro nível de relacionamento e intimidade. Então agora, Verdade. para você conhecer um pouco mais de Jesus, você vai ter que caminhar um pouco com ele, não é? Então a Sim. multidão escutava as parábolas. Agora esses que vão caminhar com ele, eles vão escutar as parábolas e a explicação das parábolas. Exato. Então, vai exigir um pouco mais de esforço, vai exigir um pouco mais de entrega, vai exigir alguma coisa a mais. Aí você percebe que desses 12, Jesus chamava Obrigado a. por Jesus. participar, canal. Canal, põe o seu Ah, nome é. aí para gente chamar pelo nome. Aí Se você percebe que possível, tá? Se possível. desses 12, Jesus tirava três. Pegava, que é Pedro, Tiago e João. Então, quando Jesus abandonou os 12 e ele foi para o monte, e aí apareceu para ele lá Moisés e Elias, que é a manifestação de Moisés e Elias, e eles falam assim, e ele falava coisas maravilhosas com ele. Quer dizer, cara, eles ouviram, presta atenção, eles ouviram Jesus conversar com dois caras do passado que se materializaram. E Pedro fala: Você quer que a gente faça uma cabana para eles dormirem com a gente? Olha o nível de manifestação. Ah, o descargado é Kleber. Kleber. Prazer, Kleber. Luci Grejo disse oi, oi, Luci. Então, olha o nível de manifestação que esses caras estavam presenciando, né? O nível de presença de Deus, de coisas formidáveis que eles estavam. Então, mas assim,
Aí tiveram que andar um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de É, entrega. Quando Jesus vai para o Getsemane orar, ele não leva os 12, ele leva só esses três, não é? exato. Um pouco mais de sacrifício para você estar mais perto dele. E aí, quando Jesus vai para a cruz, você encontra na cruz, no pé da cruz, dos três, só um, só o É, João. Então, assim, você quer conhecer Jesus, vai exigir um nível de caminhada, de sacrifício, de entrega, de busca, de é, perseverança, de dedicação. Então, eu quero estudar mais aqui, eu quero conhecer mais aqui, eu quero ouvir ele falar aqui, eu quero. Não é na igreja. A igreja é a grande multidão. A igreja é os 5.000, as 5.000 é. pessoas, é os pães e os peixinhos. Então, agora, se você quiser fazer parte dos 12, dos três, ou quiser estar como João até no pé da cruz, Então, vou deixar aí claro, não é contra a igreja. É que a igreja é onde a multidão vai e vai receber o alimento, mas é esse alimento mais raso, né? Só para falar, Luz que Vejo exato. é minha mãe, é um prazer imenso ter minha mãe aqui, né? Olha, oi mãe do Primeira Fernando, live, tudo bem? né? E, e assim, são esses níveis de. É o que você acabou de comentar. São dois pontos que eu resumiria até agora que a gente falou aqui. Primeiro, é hermenêutica, é uma palavra complexa, mas significa o quê? A gente tirar a nossa lente. A gente costuma pegar a nossa forma de crescer e ler a Bíblia querendo entender do jeito que a gente quer entender, ao invés de deixar Isso. ela nos ensinar. Então, a gente quer, basicamente, a gente querendo ensinar a Bíblia, ao invés de receber o que ela tem para a gente, né? Então, esse que eu acho que é um ponto que, independente se é cristão, católico, se é espírito, o que for, a gente tem esse hábito de querer impor o que a gente quer na Bíblia, ao invés de deixar ela falar com a gente, né? Independente É, do que for. Até, assim, a gente que conhece não diria que conheço, tá longe de conhecer o que a Bíblia tem. Eu acho que não chega, né? Não dá para chegar. Assim, dentro do pouco que eu tenho conhecimento aqui, é difícil. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e começa a querer interpretar do jeito que a gente quer. Aí a gente tem que parar. Opa, peraí. Deixa eu entender o que Paulo queria falar para a igreja de Corinto, ao invés de entender o que eu quero para, sei lá, me confortar ou para justificar alguma escolha, às vezes até estúpida, que eu quero tomar, né? exatamente. E esse não é o propósito Exatamente. da Bíblia, né? Então, Exatamente. esse é um ponto, que é a hermenêutica. O segundo ponto é esse aprofundamento da, do relacionamento com Cristo, né? Então, tem a multidão, que a multidão vai aonde? Eu vou na igreja para receber o meu conforto, para receber, seja o que for. Na igreja, estou pondo igreja geral, tá? Eu vou no que quer que eu vá para receber aquilo que eu preciso. O que é bom. Muita gente ia para Jesus para receber cura, isso nunca foi ruim. A É, multidão ia lá para ouvir o que ele tinha para falar, para comer o pão que multiplicou, mas essa mesma multidão foi quem crucificou ele, né? isso, Então tem que exatamente. ver esse contraste. E aí você passa para o nível de intimidade maior. Então tem a multidão, os 12 discípulos, os 3 discípulos mais chegados, que inclusive negaram ele, e só sobrou um, que é quem tinha mais intimidade. Então é isso. E essa intimidade ela vem no dia a dia. Ela não vem de um culto de domingo, né? Então é mais para deixar acho que esses 2 pontos aí bem claro. Ficou claro É. quem está assistindo aí? O Kleber tinha comentado no Agora, Discord exatamente isso. Tá? uma Não, é uma questão. discussão, tá? Eu e o Paulo estamos discutindo aqui, conversando, mas vocês participando também é muito legal, ajuda bastante ouvir de vocês aí, tanto o que concorda como também o que discorda, porque a gente está sempre aprendendo aqui. Eu creio que esse é um processo, né? É um processo e desses desafios aí de discordar que acaba surgindo grandes coisas, né? É isso. E uma coisa importante para a gente ressaltar aqui que assim, esse processo de crescimento, aprendizagem, onde a gente busca, perdão, a tosse, acertou, onde a gente busca conhecer mais de Deus, aonde a pessoa está buscando também, né? É. O que que ela tá buscando O para que se que é o buscar, alimentar? né? A gente É conversou o esse que dia, o que é que o, que é buscar? exatamente o que é o buscar a Deus, né? Porque também corre-se o risco da pessoa buscar muita coisa em lugar errado, não é? Sim, Corre-se o risco da pessoa
colocar muita coisa no lugar daquilo que realmente vai alimentá-la, vai satisfazê-la. Inclusive, esse é um exercício que eu fiz com meus alunos de hermenêutica lá, que é o seguinte, aí falando de voltando para a hermenêutica, né? Se você pegar a hermenêutica em si, olha, vieram me trazer água aqui, obrigado, tá dando a tosse. Se você pegar o processo hermenêutico em si, a gente aplica ele, a Bíblia, com severidade. Então eu pego a Bíblia e eu examino ela sobre regras hermenêuticas severas. E assim, com isso é feito há 1500, 1800 anos. Se houvesse alguma maneira de provar que a Bíblia está errada, isso já teria sido feito, mas não se consegue. Agora, se a gente usar essas mesmas regras hermenêuticas severas para aplicar a algumas outras literaturas religiosas, é muito provável que elas não passem no mesmo crivo. Você entendeu? Se eu submeter a mesma regra que eu submeto à Bíblia a outras literaturas, vou te dar um exemplo. Sem querer criar polêmica aqui, sem querer criar polêmica, mas os meus irmãos islâmicos, por exemplo, os amigos islâmicos, me perdoem, tenho vários islâmicos que eu conheço, mas, por exemplo, o islamismo, o Alcorão, ele cita Jesus, e ele fala o seguinte, ele fala que Jesus foi um profeta e o maior entre os profetas, abaixo apenas de Maomé, e que Jesus foi o homem perfeito e nunca mentiu. Só que aí Jesus fala assim, Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, fora de mim não há salvação. Então, ou Jesus mentiu, ou, ou o Alcorão se enganou quando falou isso sobre Jesus. Você entendeu? Sim, Então, sim. se a gente for aplicar o mesmo crivo das literaturas que a gente aplica à Bíblia às literaturas, é muito provável que elas não consigam responder da mesma maneira que a Bíblia. Sim, sim. Então, isso vale para quê? Quando você fala para a pessoa assim, tem que buscar a Deus. Tá, buscar onde? Cara, você tem que ter um crivo muito severo para avaliar aonde e como você está buscando a Deus. Conhecer mais de Deus. Porque a gente encontra hoje muitas pessoas manipulando o desejo que as pessoas têm de conhecer Deus e a necessidade, porque o homem tem uma necessidade inerente de Deus, né? Acho que foi o Billy Graham que falou que o homem tem um buraco no coração que é do tamanho de Deus. Billy Graham que falou isso? Ou foi Não Spurgeon? sei se foi, mas já ouvi. Que falou que o homem tem um buraco no coração que é do tamanho de Deus, então só pode ser preenchido por Deus. Então o homem tá sempre buscando tampar esse buraco. Ele vai buscar no dinheiro, no prazer, no hedonismo, na fama, no sucesso, na carreira, no casamento, nos filhos, ou na própria religião. Tem gente que usa a religião, não acha Deus, não acha Jesus, mas acha a religião e usa isso para tapar o seu. Então, a gente precisa submeter tudo isso a esse mesmo crivo para ver se isso tudo passa no crivo de nos alimentar do que só Deus, só o conhecimento da pessoa de Jesus pode satisfazer o homem. Exato. O Kleber pôs aqui, ó. Achei interessante, né? Não adianta eu pedir um emprego para Jesus e não sair mandar currículo. Cara, é exatamente isso. Né? Tem muita interpretação errada, volta para a hermenêutica, né? A pessoa lê a Bíblia, ó, tudo que você me pediu eu vou te dar, mas não é um gênio da lâmpada, né? Mas vai lá, filho, você vai fazer. Aí eu gosto são 4 palavras que eu gosto de utilizar, né? Para resumir a Bíblia toda, tá? Criação, queda, redenção e consumação. Então, são 4 palavras que resumem a Bíblia toda. Quando a gente pega desde a criação, eu creio que até hoje, por mais que a gente está nesse período meio queda, redenção, né? Estamos experimentando um pouco do reino vindo aqui, mas não por completo. Mas desde a criação ela é uma obra conjunto. Então Deus ele criou tudo e pôs o homem para trabalhar, e esse trabalho conjunto, Deus e o homem, para governar toda a criação, governar, cuidar de tudo que ele fez. Então eu enxergo que esse aí é o plano de Deus original. É esse trabalho conjunto, né? E exatamente isso. Eu aprofundei um pouco demais, acho, no pedir o emprego e não mandar currículo. Precisa ser uma obra conjunta, né? Se eu quero um emprego, não é orar e ficar deitado no sofá esperando cair. Você precisa fazer o seu currículo. Se você não tem currículo, vai estudar, vai se responsabilizar. Porque são os dois trabalhando em conjunto, né?
E Isso aí exatamente isso. o paradoxo de Lázaro, né? Eu ressuscito, mas você tira a pedra, né? É, Vai ressuscitar Lázaro? Vai, mas você tira a pedra antes. é. Né? Eu É a multiplico os multiplicação pães, do. mas me traz o pão. É isso É aí. isso aí, multiplico pão e peixe? Multiplico, mas traz pão e peixe para mim, então. Exato. Então, o homem tem Pedro, vai sempre andar sobre as águas? Vai andar, só que dá o primeiro desce do passo. barco. É. Desce do Tanto barco. que Paulo, quando ele vai escrever sobre isso, ele fala que nós somos cooperadores. Cooperador é aquele que opera com, né? Opera junto. Então, se Deus opera, opera. Mas eu preciso operar junto. Se eu não operar junto, entendeu? E esse é Se o eu não plano tiver ali inicial. o plano do E aí, o começo. que Exatamente. desviar desse plano inicial é o que se chama pecado. É. A palavra pecado significa errar o alvo, sair do caminho. Então, quando a gente começa a sair do caminho, a gente está pecando. Aí Jesus Que fala, é, quem quer o caminho, né? Eu sou o caminho. Você não tem outro, né? Eu sou o que caminho. Então, o que é ele quer dizer com eu sou o caminho? Vê como que Jesus agiu, vê como ele se comportou e modela esse caminho, modela o seu caminho para dentro desse caminho, porque não tem outro caminho, né? Você tem, na verdade, você tem exato. 4 possibilidades. É o caminho de Jesus, você tem o poder, é fazer tudo por poder, você tem o hedonismo, que é a busca por prazer, e Do você tem prazer. o niilismo, que aí não existe nada, é tudo vazio, é o materialista, né? O materialismo extremo aí. Então, você tem esses outros deuses, né? Eu não colocaria como deuses, além ali de Jesus, né? Então, por que eu parei aqui? Eu vou indo no pensamento assim, até perdi o. Estava falando do É do homem ser pecado, cooperador de Deus. do pecado, é isso aí. Isso. É do pecado. Então, quando a gente sai desse caminho que ele planejou pra gente desde o princípio, a gente começa a pecar. E aí é só desgraça, né? É isso aí. Caminho com a verdade em vida. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Tá, eu creio que é E isso para hoje, ou não? não, é isso. O processo do pecado é você tirar Deus disso aí. Ou você querer Vamos deixar o operar pecado, sozinho, vamos deixar o ou pecado você para a querer. próxima live. A gente Tá mergulha bom, um pouquinho mais. a gente fala sobre isso. Inclusive, o Kleber colocou aí, né, o versículo Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você lembra do templo que Moisés construiu no deserto? Que foi uma ordenança de Deus e é uma tipologia de Jesus. Sim. Então você entrava no templo, tinha o átrio externo, né, onde eram feitos os holocaustos, sacrifícios. Depois tinha o santo lugar, onde já era uma casa fechada, onde ficava os Sim. pães asmos e o candelabro, né, iluminado. Depois tinha o Santo dos Santos, era um terceiro, que aí só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde ficava a Arca da Aliança, lá. E Deus se manifestava lá no Santo dos Santos. Essa entrada pelo tabernáculo, né, depois pelo templo de Salomão, a primeira porta chamava caminho, a segunda porta chamava verdade e a terceira porta chamava vida. E depois disso tudo tinha o Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava. Então, Jesus fala: Eu sou o caminho, eu sou a primeira porta, eu sou a verdade, eu sou a segunda porta, eu sou a vida, eu sou a terceira É, porta. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai até a Arca da Aliança, onde é a manifestação real de Deus, é forte se isso, não hein? passar por mim, tem que passar por ele, tem que passar por todo esse templo para você chegar a Deus. Ou seja, conhecer a Deus é um processo de caminhada, de entrar por esse caminho, e não tem jeito. É. Não tem jeito, não tem outra maneira. E ó, não vai ser indo no culto da igreja de domingo à noite, uma vez por semana, que você vai conhecer a Deus. Você vai ter um convite lá para conhecer a Deus, mas não vai ser lá. Você Não vai vai conhecer a aprofundar, não Deus com vai a sua. ficar no leitinho. Não. É a sua busca pessoal e individual da presença da pessoa de Jesus que vai trazer essa diferença para sua vida. É isso. E aí a gente queria deixar esse convite para todo mundo que está assistindo, que a gente quer aprofundar. Quem tem sede, quer buscar mais, quer conhecer mais a Deus, aprofundar, vim com a gente, participar. A gente vai fazer. Essa é a primeira live nossa, tá? Então a gente está organizando em relação ao horário, em relação a como que vai funcionar. Pelo menos uma por semana a gente quer fazer, né? Talvez a gente já vai começar a acrescentar mais alguns horários aí, tá? A gente vai organizar e a gente vai manter vocês aí postados. Segue no Instagram, tem o projeto sei lá no Instagram também, que lá a gente vai colocar mais essas informações mais técnicas aí de live e tudo, tá?
É isso? É isso. E segue a gente no canal do YouTube também, né? Projeto Esse é o Selar, YouTube, é isso. no canal do YouTube. Que, inclusive, deixa eu explicar, pessoal, a gente precisa de 50 inscritos para conseguir fazer live a partir do canal. É, Então a gente está fazendo uma live fora do canal para a gente baixar essa live e levar para o canal, porque a gente ainda não tem 50 inscritos. Mas o canal vai crescer, é uma tendência. Queria agradecer vocês e pedir que vocês se inscrevam, por favor, no canal do Projeto Selar, para a gente canal Projeto começar Selar. daqui a A live alguns está sendo dias. transmitida pelo meu, tá? Se inscreve no do Selar também. Aí, beleza. Perfeito. Obrigado, Kleber, que já se Pessoal, inscreveu. ó, semana que vem ou algum dia essa semana aqui, a gente vai abrir uma live aí, próximo tema pecado, já que a gente entrou um pouco nele aqui. A gente vai mergulhar um pouco mais no que significa pecado. E por que, né, muita gente enxerga como não, tá pecando, tá se afastando de Deus, tá não sei o que, quando na verdade é prejudicial para a gente mesmo esse comportamento pecaminoso. Não é que Deus fica chateado. Deus fica chateado porque a gente está se destruindo. E aí a gente vai Sim. entender o que é se destruir no pecado. Tá? Legal. Que bom que gostaram do tema. A gente se vê. A gente vai se falando. Fiquem com Bacana, Deus. pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Deus abençoe. Até. Tchau, tchau.